Campinas, FM faixa estendida 85,7, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. Timaço de Carlos Batista entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em nota, a torcida organizada do Guarani diz que conversa com o elenco e comissão técnica foi para exigir mudança de postura e resultados já no próximo sábado. Tá bom. Bugre abre brinco de ouro para evento de arrecadação com a presença de Bolsonaro. Campanha de doação será na próxima quarta-feira no ginásio do clube. Após sentirem desconforto na coxa no duelo contra a Chape, Sérgio Rafael e Lucas Bochecha passaram por avaliação e foram liberados pelo DM. Dupla deve ficar à disposição de Brigatti para o jogo contra o Ituano. Já Luiz Felipe segue em tratamento de uma lesão no reto femoral e não tem previsão de volta. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Atlético Goianiense voltam a vencer e se garantem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro foi derrotado pelo Sport por 1-0, mas placar agregado deu a classificação ao Galo Mineiro. Palmeiras se acerta com Chelsea e fica a detalhes de fechar venda de Estevão por quase 350 milhões de reais. Entraves relacionados a metas foram superados, mas contrato ainda não está assinado. Com o acordo, o Verdão garante a presença do meia atacante até o Mundial de Clubes de 2025. Atalanta encerra a invencibilidade do Bayer Leverkusen e conquista título inédito da Liga Europa. Com 3 gols na final, Lockman entra para a história da equipe de Bérgamo. Rádio Bandeirantes. Tô aqui com o Capucci. Aqui o Gibinha veio, trabalhou. Faz um oi para todo mundo aí. Levanta as mãos. Tá aí o grande Gibinha. Tá de volta para a alegria de Danilo Capucci, que fica muito sozinho aqui, desamparado. Mas ele está de volta com tudo, seguindo os passos do mestre. 11:34 97102 1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a Copa do Brasil porque ontem nós tivemos mais times classificados às oitavas de final da competição. Jogando em Manaus, o Flamengo venceu o Amazonas pelo placar de 1-0 e se classificou. Quem também se classificou foi o Atlético, apesar da derrota por 1-0 diante do Sport, Atlético Mineiro classificado. Corinthians também classificado, venceu o América de Natal pelo placar de 2-1. O Botafogo, jogando fora de casa em Salvador, ganhou do Vitória por 2-1 e também está classificado. Assim como o Fluminense, que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, e o Atlético Goianiense, que venceu o Brusque pelo placar de 4-2. Na terça-feira, Red Bull Bragantino e Vasco também haviam garantido classificação às oitavas. Hoje, 7 da noite, tem Criciúma e Bahia. No mesmo horário, Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. 9h30, Cuiabá e Goiás. 9h30 também. Aliás, o jogo do Cuiabá será 7h30. 9h30 é o jogo do São Paulo contra o Águia de Marabá. Assim como também Ceará e CRB. Lembrando que os times gaúchos envolvidos nesta fase, os jogos não acontecerão nesta semana em função ainda das situações ruins que o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando. Depois de todos os classificados, a CBF realizará um sorteio para a definição dos confrontos. Pela Liga Europa, ontem na Irlanda, a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen pelo placar de 3-0 e conquistou o título inédito da competição, o time alemão. E ontem, pelo primeiro jogo da final da Copa Verde, o Paysandu, próximo adversário do Guarani na Série B, venceu o Vila Nova pelo placar de 6-0. O jogo da volta ocorrerá na próxima semana no Oba, em Goiânia. Por falar em Série B, amanhã início de mais uma rodada com destaque para o jogo entre América Mineiro e Santos, 9h30 da noite. O Guarani joga no sábado às 9 da noite contra o Paysandu no Brinco e a Ponte vai até Itu no domingo às 4 da tarde pegar o Lanterna Ituano. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui o nosso ouvinte. Guarani se apequenou com a vinda. Eu não vou ler isso aqui, amigão. Você acha o que você quiser do político que você quiser, mas eu não vou ler isso aqui no ar. Com a vinda do Jair Bolsonaro, garantiu uma vaga na 3ª divisão. Não gostou aqui do clube politizar a situação do futebol. E o Batata de Rio Preto. Hoje estou na fazenda onde meu cunhado toma conta aqui em Suzanópolis, perto de Pereira Barreto, nos braços do Tietê com o Paranazão. A Ponte tem a obrigação de ganhar do Ituano. Um abraço, Batata. Batata também é só barca furada, né, velho? Tô sendo irônico, né? Rio Preto, chácara, pescaria... E estamos aqui, né? Eu, Gibinha e Capute. Aqui no tronco. Mas vamos em frente. Meu Deus do céu, viu? Aguinaldo de Americana. CH, eu já estava preocupado com o Guarani depois do jogo de ontem. Paysandu 6-0 no Vila Nova. Já estou sonhando com a Série C. Meu Deus. Foi Copa Verde, né? Será que o Vila Nova foi com o time titular? Bom, eu não sei, preciso pesquisar isso. Mas de qualquer maneira está registrado. Ouvi atentamente os comentários do Tigrão ontem, como não dá tempo de rebater, gostaria apenas de citar de que quem entra em campo e a estratégia do jogo é sim culpa do Brigatti, mas respeito a opinião do Tigrão. Claro, cada um tem a sua. Você tem a sua lei, o Tigrão tem a dele e eu tenho a minha. Um abraço. Estou impressionado com o nível de cobrança dos torcedores da Ponte, tamanha a pressão sobre a diretoria do técnico e dos jogadores. Me arrisco a dizer que se tivéssemos o Guardiola como técnico e uma seleção dos melhores jogadores no mundo defendendo o clube, mesmo assim teríamos gente reclamando. É pressão em cima de pressão, a coisa tá feia, Wagner. Mas faz parte, né? O futebol é assim, né? Dizem. Não sei se estou sendo muito inocente, mas o treinador agrada-me. O problema são os inúmeros pés de rato do plantel. O que você acha, Renato Bugrino?
Eu sempre disse aqui, você sabe disso, né, Renato? E se você me acompanha, você sabe que o problema do Guarani é o elenco. Eu não teria demitido o Louser. Falei aqui 100 vezes, mais ou menos. Não é? Mas eu não sou diretor e não tenho nada com isso. Eu só comento aqui o que os times dentro do campo, nos campeonatos, realizam em cima dos seus trabalhos, né? É de um amadorismo sem precedentes. Atitudes extracampo, Matheus Regis, que prejudica o time, que é de se duvidar da capacidade mental de certos profissionais, entre aspas. O clube deveria aplicar-lhe uma boa multa por essa atitude infantiloide. Renato, Grácia. Concordo com você. 11h42 em Campinas. É hora do Bugre na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está nesse processo aí de ebulição, né? Afinal de contas, os resultados não estão acontecendo, o rendimento também não é satisfatório. A equipe tem 5 derrotas em 6 partidas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória, aquela contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Brinco. Isso faz com que os torcedores, claro, fiquem um tanto quanto desconfiados. Ontem, um grupo de torcedores organizados esteve no Brinco de Ouro antes do treino, conversou com o técnico Júnior Rocha, também com os jogadores que lideram o grupo, pedindo uma mudança de postura. Após a visita, inclusive, o técnico Júnior Rocha assumiu a responsabilidade da melhora do rendimento do time. O goleiro Vladimir também se manifestou, dizendo que todos estão chateados com esse momento. A torcida organizada do Guarani emitiu uma nota e afirmou que a conversa com o elenco foi para exigir exatamente mudança de postura e resultados já no próximo sábado. No sábado à noite, 9 da noite, o confronto bugrino vai ser contra o Paysandu. Paysandu que ontem conseguiu um grande resultado na primeira partida da decisão da Copa Verde, mas no Campeonato Brasileiro, assim como o Guarani, está na parte de baixo da tabela. Para escalar o time que vai a campo, o técnico Júnior Rocha não tem outra alternativa, vai ter que esperar novidades por parte do departamento médico. São 9 jogadores entregues ao DM, mas a expectativa com relação ao Lucas Adel e também ao Chay, que sentiram dores na última partida, foram inclusive substituídos, e somente após um parecer do departamento médico é que o técnico Júnior Rocha vai decidir quem manda a campo, quem escala para a partida, que já é de vida ou morte mesmo, apenas na 7ª rodada, sábado à noite, contra o Paysandu no Brinco. CH. Legal, legal. Diretoria do Guarani permitiu que a organizada pautasse os jogadores porque sabe que errou quando contratou esse treinador. Não entendi muito bem o meu queridíssimo Paulo Neves. Um abraço para você. CH, o Guarani deu uma bola dentro, convidou o Bolsonaro, que realmente venceu a eleição. Tudo bem, Cavalcante, está aqui registrado o seu apoio, tá bom? Eu não vou entrar nessa conversa de política, porque essa bola dividida eu não vou entrar não, tá bom? Mas está registrado aqui, Cavalcante. Será que a Ponte vai colocar os mesmos no primeiro tempo? Já já a gente fala da Ponte. 11h45, tudo bem, Gleger? Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Tudo bem, tô meio esbaforido. Tudo bem, né? Veio a pé? Não, eu vim, é que tem que parar lá no Jardim Proença o carro, né? Você não resolveu isso ainda, cara? Resolveram. Aliás, eu quero agradecer a galera da logística aqui da Band, que foi sensacional. Perfeito, maravilha. O RH disse o que a respeito da sua reclamação? Para mim parar de reclamar. Eu acho que é o mais prudente, Greg. Pelo tempo que eu tô aqui quase 17 anos, melhor você parar de reclamar. Eu tô há quase 7, né? 6 anos já. É bom, falaram pra mim, viu, é melhor você parar de reclamar. Mas eu vi, ele só me perguntou se eu vim a pé e eu falei que eu parei o carro. Gleger, você quer falar alguma coisa a respeito da reunião torcida, jogadores de ontem? Nós discutimos muito isso ontem, né? Eu acho que, desde que seja pacífico, tá tudo certo. E assim, teve a autorização do presidente, da comissão técnica, os jogadores. Acho que tá tudo certo. Agora, não pode a invasão, quebrar, brigar, xingar, quebrar carro, vestiário. Aí não. Isso aí é absolutamente normal. Isso acontece no futebol. Se você me perguntar, isso vai resolver? Eu vou falar pra você, não. Mas acontece. Isso é a cultura do futebol brasileiro. Então, repito, não tendo violência, tá tudo certo. Nessa longa estrada da vida,
eu, durante uma boa parte da minha carreira, que já ultrapassa os 35 anos, falando em microfone, eu já fui setorista de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Já tomei pressão, já tomei aperto. Nunca fui agredido, graças a Deus. E já vi esse tipo de reunião, desse encontro, ou chamem da maneira que vocês queiram chamar, acontecer mais de 50 vezes. Eu vou tirar até o óculos para falar aqui, ó. Em nenhuma oportunidade resultou em algo positivo que eu tenha percebido. Normalmente piora, mas eu respeito. Se teve autorização, ponto final. O clube, quem gere é o CA. Se o CA achou e o técnico e os jogadores que era pertinente, eu não estou aqui para falar nada contra, não. Eu tenho que respeitar. Mas na prática eu duvido que isso tenha algum resultado positivo. Mas repito, eu continuo respeitando a situação. É legítimo. Quer falar, conversar, beleza, tá tudo certo. 11h48 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Tá de volta ele, Vladimir Catarino, para falar da Ponte Preta. O ECH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que já retornou ontem mesmo, né? Já se reapresentou após a partida em que empatou com a Chapecoense 0-0 na terça-feira em Chapecó. E agora o foco é o Ituano, adversário do próximo domingo, 4 da tarde em Itu. Atenção, torcedor da Ponte Preta, os ingressos para o setor visitante para a partida do próximo domingo estarão custando R$40 para quem for a Itu acompanhar o jogo. O técnico João Brigatti tem algumas possibilidades para montar o time visando o jogo contra o Ituano. Ele tem trabalhado exatamente essas possibilidades ao longo dos treinos. A tendência é que o Gé readquira a sua condição de titular. Já que voltou aí a ser relacionado, inclusive entrou na partida contra a Chapecoense, quase fez um golaço de voleio. O Gé deve pintar no time titular. Resta saber se ao lado do Gabriel Novaes ou no lugar do Gabriel Novaes, né? Ao lado do Iago Dias. São algumas das possibilidades que tem o técnico Brigatti para a escalação do Gé. Ele deverá contar também com o zagueiro Sérgio Rafael e o Lucas Bochecha, ambos que sentiram dores, né, após a partida contra a Chapecoense, ou no decorrer da partida, e precisaram ser substituídos, mas a tendência é que ambos estejam à disposição. O Sérgio Rafael provavelmente como titular e o Lucas Bochecha dentro aí de uma possibilidade caso o Brigatti mantenha o jogador no meio campo. É uma possibilidade também com qual trabalha o técnico Ponte Pretano. Independente da formação que vai a campo, a Ponte Preta vai buscar a sua primeira vitória fora de casa nesta Série B. O time tem apenas um triunfo no campeonato, foi aquela partida sobre o Amazonas no Majestoso. Ainda não venceu fora de casa e vai ter esta oportunidade contra o Ituano, em crise. Partida no próximo domingo no estádio do Novelli Júnior, na cidade de Itu. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Antes de começar a falar da Ponte, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu não vou ficar comentando decisão do clube em arrecadar alimento com político, gente. Não vou comentar. A minha opinião pouco importa sobre isso. Se o clube quer trazer o Bolsonaro, o Lula, se ele quer trazer o Bill Clinton, se ele quiser trazer um sheik da Arábia, não é problema meu. E eu não tenho que achar nada. Porque tem gente que acha que a causa é nobre. E é nobre. Mas não deveria politizar. Tá bom, beleza. É a mesma coisa que eu ficar aqui querendo discutir por que a empresa de limpeza que foi escolhida para tomar conta da limpeza do clube não deveria ter sido essa. Oh, mas isso aí é... Eu tô falando de política, cara. Eu não vou falar sobre isso. Não vou falar. Porque é confusão, gente. É bola dividida. Meu negócio aqui é falar de esporte. É para isso que eu sou contratado. Né? O programa político vem antes desse. Aí se pergunte pro Heitor, né, pro Thiago. Se eles quiserem falar, problema deles. Eu não vou falar. Não é que eu não tenho opinião. Eu tenho opinião, sim. Mas não vou entrar nessa dividida. Viu? E outra coisa, o Guarani tem que ganhar jogo. Isso aí. Acabou. Aqui a única... Ponto final. O Gleger resumiu o resumo da ópera. O Guarani precisa melhorar para começar a ganhar jogos. Beleza? É assim que eu penso. Ô Gleger, o assunto agora é Ponte Preta. Vamos lá. Muito bem.
Deu muita discussão, o professor Brigatti fez uma escolha de começo, trocou, né, o primeiro volante e pôs o Bochecha no time. Não funcionou. Aí ele voltou a rapaziada antiga. Funcionou. Mas não ganhou o jogo, né? Melhorou. Se você fosse o professor Brigatti para o próximo jogo, o que você faria? Eu faria, primeiro assim, a questão tática. Ele tem que estudar lá o time que ele vai enfrentar, que é o Ituano. Ele precisa estudar como é que ele vai achar uma forma de estudar. Agora, o que ele precisa, primeiro, é mudar a atitude, né? Porque eu tava dizendo isso depois do jogo, disse isso ontem nos programas, que ele se preparou para enfrentar uma Chapecoense, chegou lá, era uma outra Chape. E ele não teve aquela alternativa de mudar durante a partida. Não aconteceu isso. Ficou esperando. E a hora que ele percebeu que ele mudou, não deu tempo mais. E é isso que nós estamos discutindo agora. Então ele precisa ter uma percepção. E um detalhe que é muito importante, CH, que às vezes a gente fala de peça, de posicionamento, de A, B, C ou D, mas quantas vezes nós ficamos aqui pregando no deserto que o Bochecha tinha que jogar? Né? E não deu certo. E o Emerson, junto com o Bochecha, que veio no entrosamento da Inter, para esse jogo não deu certo. Você ficou com a impressão que ele tá um pouquinho fora de forma ou é impressão só? Eu acho que é impressão. Eu acho que foi o peso da estreia, né, o posicionamento, e às vezes o treinador, ele treina um posicionamento, ele executa, ele pede para que aconteça, que às vezes no jogo não dá certo. A execução não foi legal, né? A execução não foi legal, entendeu? E a execução também vai muito de encontro com aquilo que eu estava dizendo. Às vezes ele esperava um homem por ali da Chape que não teve, entendeu? E aí deu errado. Então é importante que ele arme o time de acordo com aquilo que ele vai enfrentar, que é a equipe do Ituano, mas com alternativas. Ó, o Carlos Henrique é um cara que joga ali pelo lado esquerdo, então nós vamos jogar com 2 homens aqui, você marca aqui, mas chegou na hora do jogo, o Carlos Henrique tá lá pro lado direito, então ele tem que ter essa alternativa de fazer essa inversão, para que não aconteça o que aconteceu em Chapecó. A Ponte poderia ter trazido 3 pontos tranquilamente. O jogo de domingo é rabo de foguete, hein, Greg? Rabo de foguete, hein? Eu espero ver, sabe o que ou não? Eu espero ver uma Ponte do mesmo jeito que eu vi contra o Amazonas. É essa Ponte que eu espero. Gé de começo? Gé de começo. Ao lado do Gabriel. Com o Gabriel. Com o Gabriel. E o meio campo? O meio campo, eu acho que o Ramon Carvalho merece um olhar diferente, tá? Você viu que eu comentei ontem? Vi. Toda vez que o Ramon Carvalho... agora ele entrou, né? Durante a partida. Foi bem pra caramba. Foi bem. Aí no próximo jogo o treinador vai lá e escala de titular. O desempenho não é o mesmo. É impressionante. Perceba, Greger. Pega a história do Ramon Carvalho. Quando ele entra no decorrer do jogo, o desempenho é um. Quando ele começa a partida, o desempenho é outro. Eu já não defendo mais. Não defende? Não. Eu escalaria o Ramon Carvalho. Tá bom. Escalaria o Ramon Carvalho, faria um tripé. Com o Emerson antigo? Não, desculpa. Não, com o Emerson Santos. O Santos, não o que veio da Inter. Não o Emerson, o Emerson Santos. Ok. Emerson Santos, Dudu Vieira, Ramon Carvalho e Elvis. Gé e Gabriel Novaes. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e
conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha. Assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso. Ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão logo mais às 7 da noite em Ribeirão Preto. É o jogo da volta à terceira fase na ida. O Palmeiras venceu por 2-1 e joga por um empate para chegar às oitavas de final. O provável Palmeiras de Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Lázaro, Hendrick e Estevão. A equipe do técnico Abel Ferreira. O Botafogo de Michael, Bernardo, Chapo, Lucas Dias e o Alisson, Negueba, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa e Gia Vitor, Felipe Souto, Leandro Pereira e Douglas Baggio. A equipe também do português Paulo Gomes. Apita o jogo Anderson Daronco, 7 da noite, a bola rola em Ribeirão Preto. Tem Botafogo e Palmeiras pela Copa do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência, desejando uma ótima quinta-feira para todos vocês. E voltaremos amanhã, sempre às 11h30 da manhã, para apresentar mais um Nossa Área aqui na Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio